Oi pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou fazer o segundo look com a sombra laranja opaca, que eu gosto bastante, que é da MAC, na cor Rule. Eu usei a sombra novamente no côncavo, mas dessa vez com um olho mais elaborado, que você pode usar tanto em eventos durante o dia quanto à noite. Esse look é bem versátil porque tem tons terrosos, então dá para qualquer ocasião, qualquer tipo de roupa, fica bem legal. Na boca eu tô usando a cor 101 da linha Intense da Boticário, que é um nude que dá bem certo pra minha pele, mas você pode usar o batom que você preferir. Com nude fica um look mais sério, assim, né? Talvez um pouco mais elegante, mas um tom de vermelho aqui, um laranja, ou mesmo puxando pro roxo, eu acho que fica bacana também. Continue assistindo então, que eu vou explicar pra você o passo a passo detalhadamente como eu fiz esse look. Então eu já fiz o outro olho para adiantar e eu vou começar aplicando o Urban Decay que eu tenho, o Primer Potion, mas você aplica qualquer primer de olhos, para olhos, né, que você tem aí. Eu vou aplicar em toda a pálpebra. Lembrando que eu já apliquei os cílios postiços. Os cílios postiços são opcionais, né, então eu geralmente não uso, eu tô fazendo mais pro vídeo mesmo, pro look ficar mais bonito, assim, mais feminino ainda, né? Então eu já apliquei o primer, agora eu venho com a sombra laranja e aplico aqui no côncavo. E vou subindo aqui em cima pra já demarcar onde que essa sombra vai ficar, né? Depois a gente vai trabalhar ali as sombras na pálpebra, mas agora a sombra laranja é mais para fixar mesmo onde que ela vai ficar, para outras sombras não roubarem espaço dela aqui depois, então é por isso que a gente já marca o côncavo. Eu venho até aqui mais ou menos onde acaba a sobrancelha e esfumo lá para cima, para dentro, movimentos de vai e vem. Agora com um pincel fofinho, para sombras escuras que você usar aí, eu pego a sombra marrom escuro, tiro o excesso que fica no pincel e vou fazendo movimentos circulares, bem de leve, vai aplicando, vai vendo como vai ficando, aqui no canto externo da pálpebra móvel. E vou subindo aqui no côncavo, você vai sentir o pincel afundar aqui, se você tiver esse côncavo mais fundinho que nem o meu, e vai subindo. Desce essa sombra até aqui mais ou menos, em direção da linha dos cílios, sobe aqui mais ou menos, e vai marcando o côncavo aqui, em cima da laranja. Até aqui mais ou menos, não chega até o fim, só até aqui. Você olhando reto é onde vai acabar o seu olho aqui. Então você vem até aqui com essa sombra e volta esfumando. Agora com um pincel mais achatado, eu pego uma sombra marrom opaca também, mais clara do que a gente aplicou no canto externo. E aplico em toda a pálpebra. Só nessa parte que a gente ainda não aplicou a sombra. E não vem até o fim, que depois ali a gente vai passar outra sombra. Então a gente vem até aqui mais ou menos. E volta até onde vai o outro marrom. Até o começo do côncavo aqui. Com um pincel mais de precisão como esse, fofinho também, você pode fazer com pincel lápis, né, como chama, ou um outro pincel. Você pega a sombra preta, eu tô usando uma opaca, e marco aqui o V, com mais precisão do que o marrom que a gente aplicou antes. Só faço esse Vzinho, subo até um pouquinho aqui, só até aqui mais ou menos.
Venho com o pincel que a gente aplicou marrom escuro no canto externo e esfumo em cima dessa sombra preta. Movimentos circulares em cima do côncavo, puxando um pouco para cima para dar um degradê e passando por cima aqui nessa parte também. A gente vai esfumar essa transição que a gente fez com o marrom mais claro e com esse preto. Eu vou pegar uma sombra cremosa. O que eu tenho aqui é o Jumbo Eyeshadow Pencil da NYX ou NYX. Essa na cor 1000, que é o mais branquinho que eles têm, opaco. Mas você pode usar qualquer sombra cremosa que você tenha aí, mais clarinha que a sua pele. E aí eu pego um pincel mais achatadinho, como esse, de cerdas sintéticas, e vou dar batidinhas aqui no pincel. E aplico aqui nessa parte interna dos olhos. Eu tô fazendo isso porque depois eu vou aplicar a sombra com brilhinhos, e os brilhinhos vão grudar mais fácil e a sombra vai ficar mais evidente. E você espalha aqui, não precisa aplicar muito não. É só o que tiver no pincel mesmo, você vai espalhando aqui até um pouquinho pra dentro, em cima da sombra marrom já. E voltando. Você pode aproveitar também e passar aqui nessa área. Pode até dar batidinhas assim com o próprio lápis, se você tiver esse lápis, e espalhar também com o mesmo pincel. Que aí a gente já levanta um pouco o olhar, né, a sobrancelha. Depois eu vou passar uma sombra da cor da minha pele e vai ficar mais uniformizado. Com um pincel também mais preciso, como esse, meio achatado assim, eu pego a sombra com brilhinhos, a bege. A que eu estou usando é a beginha 201 da Candice Berenice. E vou aplicar aqui nesse canto interno, em cima da sombra cremosa que a gente passou agora. Dou batidinhas, eu não vou passando. Eu coloco mesmo a sombra com o pincel. E depois eu puxo aqui pra cima, para os brilhinhos também invadirem um pouco a sombra aqui, que tá na pálpebra, mas só um pouquinho mesmo. Eu volto com o pincel do marrom mais claro da pálpebra móvel, aplico de novo, vou consertando aqui, fazendo uma transição mais suave aqui nesse cantinho. Agora, para reforçar a sombra laranja do côncavo, eu venho novamente com ela. Também para espalhar essas sombras que a gente aplicou até agora, para fazer um degradê mais bonito. E vem até aqui, mais ou menos. Eu vou pegar o Begex 206, que é o tom mais próximo da minha pele, é um bege opaco. É da Candice Berenice, né? E eu passo aqui abaixo da sobrancelha, onde a gente aplicou o branco. Até aqui também. Puxo até aqui embaixo também, pra fazer o degradê com as sombras que estão aqui. E vou esfumando aqui um pouco em cima do laranja também. Pode comparar com outro olho e dar uma corrigida que precisar. Eu vou puxar um pouquinho mais, que o outro tá um pouquinho mais puxado que esse. Peguei o pincel do marrom aqui, né? Venho de novo, pincel do laranja. Passo por cima aqui. Abaixo dos cílios inferiores, eu vou pegar a sombra marrom mais escuro que a gente passou no canto externo do olho aqui em cima. Com um pincel mais de precisão, eu passo aqui logo abaixo dos cílios inferiores, até chegar na sombra que a gente passou ali no cantinho. E vou dando uma esfumadinha assim, pra baixo também. Com a sombra preta opaca, que também a gente passou em cima, e com esse mesmo pincel, eu vou aplicar aqui só no cantinho externo, abaixo aqui, para juntar com o de cima.
Pode pegar o seu pincel que você passou o bege ali embaixo da sobrancelha e dar uma esfumadinha aqui também. Com um lápis, eu vou estar usando o Zero da Urban Decay, que é o meu preferido. Eu descolo um pouco aqui a pálpebra para passar aqui na linha dos cílios. Que isso daqui dá uma impressão de cílios mais cheios e não fica um bege depois, principalmente se você colocar os cílios postiços embaixo também. Com o pincel que a gente passou a sombra aqui embaixo, aquele mais preciso, eu vou passando aqui em cima do lápis que a gente passou agora, na linha d'água, para matificar um pouco esse lápis não escorrer ao longo das horas e para dar uma uniformizada também. Agora eu vou passar então delineador, também é opcional, você pode passar ou não, mas eu vou aplicar principalmente porque eu tô de cílios postiços. Começo aqui do meio, vou puxando pra fora, tô usando o pincel chanfradinho achatado, que eu acho mais fácil de aplicar o delineador. Pego mais um pouco do produto, faço esse cantinho aqui. Então eu tô fechando o olho, mas você pode fazer com o olho meio aberto. Vou puxando de levinho pra dentro aqui. Eu vou chegando aqui, mas eu vou fazendo esses movimentos assim, pra fazer todo o tracejado e depois a gente vai uniformizar passando o pincel. Eu puxo até um pouquinho, mas bem pouquinho. Na direção aqui, onde acaba na pontinha do olho aqui, no cantinho externo, meio que pra cima, mirando na sobrancelha, eu faço um tracinho. E agora, da ponta dele, eu puxo pra dentro. Posso juntar a parte de baixo aqui também com o próprio delineador. O delineador passado, a gente vai finalizar o rosto passando o pó. Pode corrigir um pouco com o corretivo novamente, a gente já passou antes. É só para corrigir qualquer sombra que tenha caído aqui embaixo. E vai dando batidinhas aqui para uniformizar novamente. Eu gosto de passar o pó, como eu falei em outros vídeos, antes do rímel, porque os pozinhos podem cair em cima dos cílios e quando tiver com o rímel vai ser difícil de tirar, eles vão ficar esbranquiçados. A gente vai finalmente para a máscara de cílios. Como eu não gosto muito de sujar a ponta dos cílios postiços e como eles já são pretinhos, que é da cor dos meus cílios, eu vou passar só na base onde estão meus cílios naturais mesmo. Meio que dando uma giradinha com o pincel, dessa forma assim. E aí eles vão se unindo também, ajuda a uni-los com os cílios postiços. Agora, como eu gosto de fazer também, eu aplico um cotonete com um pouquinho de álcool em cima da sobrancelha para tirar qualquer resquício de pó, para ela não ficar muito esbranquiçada. Venho com um pincelzinho, arrumo elas de novo. Você pode passar um rímel incolor aqui para elas ficarem mais certinho no lugar. E tá prontinho o nosso olho.